Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Exportações brasileiras do agronegócio aumentaram 23% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. Complexo soja foi o principal setor, somando mais de 2 bilhões de dólares em exportações. Setor de carnes ocupou a segunda posição no ranking de setores exportadores do agronegócio. Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre a redação dos contratos agrários. Preço da polpa cítrica sobe mais de 8%. Pró-reitora de Pesquisa e Inovação da UFG vai falar sobre a importância do Dia da Ciência. O agronegócio está começando. Números da Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, apontam que as exportações brasileiras do agronegócio aumentaram em 23,7% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado. Os embarques somaram 8,5 bilhões de dólares, ante 6,9 bilhões no mês de setembro do ano passado. Em relação ao valor exportado, o complexo soja foi o principal setor, somando 2 bilhões de dólares. Esse montante ele representou nada mais, nada menos do que um acréscimo de quase 87% em valor ante o mesmo mês do ano anterior. A soja em grãos foi o responsável por esse aumento nas vendas externas do setor, visto que representou 79,6% do total, 1 bilhão e 600 milhões de dólares, 165% a mais. A quantidade embarcada foi de 4,2 milhões de toneladas, ou seja, 196% de crescimento, representando recorde para o mês de setembro. As vendas de farelo somaram quase 390 milhões de dólares, 1,1 milhão de toneladas. Assim como o grão, houve ampliação também no valor, 6%. Quanto da quantidade embarcada, o farelo foi mais 27%, apesar de uma queda no preço de 16%. O setor de carnes ocupou a segunda posição no ranking de setores exportadores do agronegócio, com 1 bilhão 380 milhões de dólares, dos quais a carne de frango representou quase 46%, 630 milhões de dólares. As exportações de carne de frango in natura alcançaram 568 milhões de dólares, com recorde em quantidade, 355 mil toneladas. As vendas de carne bovina foram de 554 milhões de dólares, 17% superior ao que foi registrado em setembro do ano passado. E também houve aumento de quantidade em 17%. Nós saltamos de 115 para 135 mil toneladas. E o preço saltou 0,5%, de 4.077 dólares por tonelada para 4.099 dólares por tonelada. A Ásia se manteve como principal região de destino das exportações do agronegócio brasileiro. Foram 3,8 bilhões de dólares, em função do aumento das vendas de soja em grãos do Brasil, de 487 milhões de dólares para 1 bilhão 470 milhões de dólares, 202% a mais. Houve aumento de 40% em exportações para a região, de modo que a participação da Ásia também aumentou para 44,8% do total. Já entre os países, o principal importador do agro brasileiro foi a China. A soja em grãos contribuiu para a manutenção daquele mercado como principal destino do agronegócio brasileiro, com 1,8 bilhão de dólares, em aquisições dos quais 1,3 bilhão foi apenas da oleaginosa. Tal cifra representou um crescimento de 272%, de modo que a participação chinesa passou de 12% para 21% no período.
E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para alguns municípios nós teremos chuvas isoladas, muitas nuvens com curtos períodos de sol e chuvas em algumas áreas. Já para outros municípios, tempo nublado, muitas nuvens, curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. Porangatu, 33 a máxima e 22 a mínima. Campos Belos, 36 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 30 a máxima e 19 a mínima. Lusiânia, 27 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 31 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 26 a máxima e 19 a mínima. Acreúna, 28 a máxima e 19 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 19 a mínima. Jataí, 27 a máxima e 16 a mínima. E Ipameri, 28 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Fernanda Chaveiro da Silva, advogada, vai comentar sobre a redação dos contratos agrícolas. Preço da polpa cítrica sobe mais de 8%. E a pró-reitora de Pesquisa e Inovação da UFG fala sobre a importância do Dia da Ciência. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Fernanda Chaveiro da Silva. Ela é advogada, mestre em agronegócio, especialista em direito empresarial e professora universitária. E nós vamos falar de um tema muito interessante, que é sobre redação dos contratos agrários. Tem gente que faz um contrato, não, tá bom, não esquenta muito não. Uma vírgula modifica tudo na sua vida. Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom. Uma vírgula bagunça tudo, né? Sim, bagunça. Uma vírgula você pode perder tudo e pode ganhar também. Pode sair no prejuízo, então é bom que um contrato, independente se ele está relacionado à atividade rural ou não, ele seja bem redigido. E é bom deixar claro o seguinte, independente da pessoa que você faça negócio, pode ser até seu pai, seu irmão, faça direitinho para não prejudicar nem ele e nem você. Qual a importância de se redigir um bom contrato? Um contrato bom redigido, Antônio, um contrato bom escrito, independente se ele está ligado, relacionado à atividade rural ou não, é bom porque ele vai trazer uma maior segurança jurídica às partes, ou seja, aquelas pessoas que firmaram, assinaram aquele contrato, no sentido de que o objeto ele seja cumprido de forma eficiente, de forma eficaz e também não traga aí prejuízos, não tragam brigas, não traga discussões e até mesmo más interpretações. Então, por isso que é bom que se faça um bom contrato. Eu tinha um senhor, muito amigo meu, que infelizmente já faleceu, ele dizia assim, tudo que é bem começado é bem terminado. E quando as coisas são bem combinadas, pode ter certeza absoluta, os dois lados ficam satisfeitos. Sim. Agora, o que é necessário para que esses contratos sejam bem redigidos? Primeiramente, é necessário que aquele que for redigir, escrever o contrato, ele conheça as técnicas do contrato e, além disso, conheça as especificidades daquele contrato. Ou seja, existem contratos que se aplicam a eles as regras gerais, que são aplicadas a todos os contratos. Porém, existem alguns que que apresentam um caráter específico, como, por exemplo, o contrato de arrendamento rural. Nele, obrigatoriamente, deve conter uma cláusula de preservação do meio ambiente, o que não acontece em outros contratos. Então, sempre é bom verificar a técnica e, além disso, dessa técnica, de ter o conhecimento dessa técnica, é bom observar as características principais do contrato. Além de ter uma boa redação, de ter uma adequada linguagem, ser escrito de forma clara, com coerência, com clareza. E o contrato, ele é bom pelo seguinte, porque é uma forma do outro não te prejudicar e você não prejudicar o outro. Ninguém vai tapear ninguém. Está escrito, está assinado, está carimbado e selado. Sim, além disso também é um meio de prova, né? É um meio de prova. Você não pode... o contrato é para não deixar margem para dúvida nenhuma. Agora, quais os elementos estruturais, o que deve conter no contrato? No contrato, praticamente ele pode conter 3 elementos básicos, que seria a capa,
o corpo do contrato e os anexos. Anexos e a capa são facultativos. O que seria a capa? Você colocar ali, de forma geral, o nome do contrato que você está celebrando. Então, se está celebrando o nome contrato... já diz muita coisa, né? Sim, se você está celebrando um contrato de parceria rural, escrever lá na capa, parceria rural, contrato de parceria rural, ou contrato de compra e venda de determinada máquina, de determinados insumos. O corpo do texto é onde que vai estar inserido as cláusulas, as garantias, os deveres de cada uma das partes. Discutido entre os dois. Sim, bem como a forma de pagamento, o preço, a qualificação daquelas partes, nome, endereço. Então, tudo ali no corpo do texto é que vai estar especificado as pessoas, né? as cláusulas, o objeto do contrato e, por fim, os anexos. Nos anexos, como eu disse, é algo optativo, que é onde que pode estar inseridos os documentos das partes, a escritura da propriedade, uma foto do objeto de contrato, como uma máquina, se for ela alugada, essa máquina, para verificar se tem defeito, se não tem defeito. Eu conheço uma pessoa que aluga apartamento, sabe? Ela tem o contrato normal que todo mundo assina e tem um contrato de vistoria. Ela põe tudo. Ah, tá faltando um parafusinho na tomada tal. Até isso ela coloca. A gente fala, mas isso é bobagem, não esquenta não. Não é bobagem não, tá certinho. Porque depois que a pessoa sai, ela detona o seu prédio, a sua propriedade rural, e você não tem direito a fazer nada. Sim, correto. Certo? Doutora Fernanda Chaveiro da Silva, muito obrigado mais uma vez pela participação da senhora, muito boa essa conversa, é bom para abrir a cabeça dos outros. E até o próximo. Até o próximo. Nada de contrato verbal. Pega um pedacinho de papel, de pão, saquinho de pão, escreve nele, eu assino e você assina. Isso. É a melhor coisa que tem. E depois do intervalo, você vai ver que o preço da polpa cítrica sobe mais de 8%. Pró-reitora de Pesquisa e Inovação da UFG fala sobre a importância do dia C, que é o Dia da Ciência. Nós voltamos já. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na primeira quinzena do mês de outubro, a tonelada da polpa cítrica peletizada ficou cotada em média R$ 294, lá em São Paulo, sem o frete. Houve uma alta de 8,5% em relação a setembro passado. Entretanto, em relação a outubro do ano passado, a polpa cítrica peletizada está custando 60% menos. A alta da polpa cítrica agora, ela foi impulsionada pela valorização do milho no mercado brasileiro. Para o curto prazo, a tendência de preços mais firmes para a polpa cítrica e altas não estão descartadas. No entanto, as cotações deverão ficar abaixo dos patamares registrados no último trimestre do ano passado, quando o alimento concentrado ele foi negociado acima de R$ 700 por tonelada. E agora eu vou conversar com Maria Clorinda Soares Fioravante. Ela é pró-reitora de Pesquisa e Extensão e Inovação da Universidade Federal de Goiás. Doutora Maria Clorinda Soares Fioravante, bom dia. Bom dia. Tudo bom? É um prazer enorme Não, estar você aqui não hoje imagina com a felicidade você. que eu estou. Sabe por quê? Porque eu fui professor da Clorinda há muito tempo. E hoje ela é pró-reitora de extensão da Universidade Federal de Goiás. E isso me honra muito, me deixa muito feliz em saber que eu tenho uma pessoa aqui que está num alto grau fazendo um esforço absurdamente grande para tentar passar conhecimento para as pessoas, para os alunos, e além disso, brigando com a pesquisa num país onde não tem dinheiro. É verdade, não é? Na verdade, dinheiro existe. Mas não chega. Só que não chega. Infelizmente. Vocês são uns heróis fazendo o que vocês fazem aqui na Universidade Federal e outras universidades federais espalhadas pelo Brasil. Esse pessoal, eles são responsáveis por quase 90% das pesquisas geradas no país e muita coisa que tem na mesa do brasileiro são eles os responsáveis através de anos e anos e anos de estudos. Né, Clorinda? É verdade. O Brasil, infelizmente, não sabe disso, né? Que o conhecimento é essencialmente produzido dentro das universidades
especificamente nos programas de pós-graduação. E eu tenho dito o seguinte, universidade não é só apenas ensinar o aluno, fazer o aluno sair dali, médico, veterinário, seja lá o que for. Universidade é muito maior do que isso e a sociedade precisa conhecer o que uma universidade faz. Além do baixo salário do professor, eles são pessoas assim, dedicadas de corpo e alma à pesquisa. E como é que está em termos de pesquisa, já que a sua área, você é pró-reitora de pesquisa lá da universidade? A universidade, eu tenho a honra de ser a primeira pró-reitora de pesquisa e inovação. A pró-reitoria foi separada agora. E a gente tem um crescimento que é espantoso. Então, quando a gente compara o que era a UFG, mesmo em relação às outras universidades, não em números absolutos, mas em números relativos, nós somos uma das universidades do Brasil que mais aumentou a produção do conhecimento. E agora, diante dessa situação de crise, a gente se vê aí ameaçado de paralisar toda essa produção por uma incapacidade do governo de entender que pesquisa e educação não é custo, é investimento. Eu disse outro dia aqui no programa o seguinte, o país não precisa mais de polícia, não precisa de muito mais escolas, não. Precisa de gerenciamento, coisa que nós não temos. Nós temos politicagem no país, nós não temos gestão. E políticas de Estado que consigam passar de governo para governo e dar um rumo para o país. O que a gente tem são políticas de governo que variam de acordo com o governante. É esse o grande problema do nosso país. Clorinda, vamos para o intervalo comercial? E depois nós vamos falar de um evento que a gente já vem falando há alguns dias aqui, que é o Dia C, é o Dia da Ciência da Universidade Federal de Goiás. É um minuto só, eu volto já. Eu estou conversando com Maria Clorinda Soares Fioravante, ela é a primeira pró-reitora de pesquisa e inovação, e ela é aqui da Universidade Federal de Goiás. Doutora Maria Clorinda, a Universidade Federal de Goiás, assim como outras universidades, vão fazer agora no dia 25 o Dia C, o Dia da Ciência. Fala para mim tudo o que vai acontecer e como vai ser. Bom, o Dia C é uma tentativa que todas as universidades do Brasil estão levando à frente para mostrar para a sociedade a ciência que é produzida e o mais importante, de que modo a ciência modifica a vida das pessoas. Quer dizer, não é só a comida, não é só o combustível, é tudo. Tudo. Ciência é soberania nacional. Então, vamos ter atividades no Brasil inteiro, das mais variadas, palestras em escolas, atividades em shoppings. Vamos ter até uma sessão especial na Assembleia Legislativa com uma mostra de trabalhos. Atividades, inclusive, nas ruas, com panfletagem, para sensibilizar e mostrar essa realidade para as pessoas. A universidade forma as pessoas, mas também produz o conhecimento que move o país. Eu comentei aqui também, num dos nossos programas, o seguinte, é muito comum, às vezes, quando vocês entram em greve, reivindicando alguma coisa, aí a população fala assim, lá, não vão dar aula, já vai entrar em greve, não faz nada e vai entrar em greve. Gente, se você entrar dentro de uma universidade, como a nossa aqui, a federal, e ver o que tem lá dentro de pesquisa, que serve para o mundo inteiro, para o país inteiro, que pode modificar muita coisa nesse país, a gente não tem noção. É na área de piscicultura, é na área de arroz, de feijão, de soja, de frango, de suíno, área médica, na área farmacêutica. É tudo, é um universo que nós temos lá dentro de conhecimento e muito trabalho, né, Clorinda? É verdade. E independente de greve, o trabalho da pesquisa não para nunca. Não para. Não tem final de semana, não tem feriado, não tem ano novo. É por isso que eu parabenizo vocês, professores, pesquisadores, pessoal da Embrapa, pessoal das Emateres também, que faz um belo de um trabalho. E isso tem que ser mostrado, a população tem que conhecer. E por isso que é importante esse Dia C. E vai ser mostrado muita coisa, né, Clorinda? A ideia é que a gente gostaria que todos os resultados, como são muitos, temos trabalhado com os resultados de maior impacto junto à sociedade em uma linguagem que as pessoas possam realmente entender de que maneira a ciência está mudando para melhor a vida delas. Então, para resumir, esse Dia C, agora no dia 25, vai ser assim, tudo espalhado aqui em Goiânia? Exatamente, tudo espalhado. Todas as informações estão no site do Dia C da Ciência. Lá tem exatamente que horário, que colégio, que shopping, que grupo e o nome da atividade. Praticamente
todas as unidades da UFG, inclusive as regionais, Jataí, Catalão, Goiás, estão envolvidas, os institutos federais, a PUC, a Unievangélica e a Universidade de Rio Verde. É um movimento, então, muito maior do que se imagina. Sim, e esse movimento está acontecendo no Brasil inteiro. Então, nós vamos ter, no dia 25, todos os pesquisadores saindo à rua para poder dizer qual é a ciência que a universidade faz. Só para terminar a nossa conversa aqui, quando você chega a um shopping ou chega num supermercado e pega uma latinha de salsicha, óleo, ou vai comer uma batatinha frita, seja lá o que for, um pão, aquilo ali que você está comendo, que você está comprando, passou por uma pesquisa. E essa pesquisa não demorou, não é assim de um dia para o outro, não. São 15, 20, 30 anos trabalhando, pessoas no país inteiro espalhado, trabalhando dentro do mesmo projeto. Clorinda, eu só tenho a parabenizar vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo e torcer para que os nossos governantes olhem um pouquinho mais para esse lado da pesquisa, que pode fazer esse país mudar e mudar muito. Obrigado, Clorinda. Muito obrigada. Espero todo mundo amanhã participando das atividades do Dia C. Obrigado e até o próximo. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Basta 1 minuto para fazer um herói, mas é necessário uma vida inteira para fazer um homem de bem. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada, Goiânia. Hoje tem Cine Espetacular. O melhor do cinema na sua casa com o filme Mr. Nice Guy. Bom de Briga. Logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.